Antes disso, queremos antecipar a compra da mochila para a escola dos seus filhos e dar-lhe indicações preciosas sobre como proteger a coluna dos miúdos dos excessos. Se acha que não precisa, porque até vai comprar uma com rodas, espere. Escuta o que tem para lhe dizer a quiroprática Cristiane Figueira. Olá, Cristiane, bem-vinda. Obrigada. Vamos então falar deste tema que sei que, por enquanto, talvez ainda não ocupa a cabeça dos pais, mas em breve vai ocupar, porque agosto vai terminar num instante, quando dermos por ela, a escola está a recomeçar, e se não tratarmos já desta questão, se não pensarmos já bem que mochila vamos escolher, se é que ela tem que ser comprada nesta altura, e se já a temos, como é que podemos utilizá-la da melhor maneira, porque tudo isto pode ter um impacto muito negativo na coluna das crianças. Exato, é verdade. E estamos a falar de uma coluna que está em desenvolvimento. Portanto, temos de ter cuidado para realmente não estarmos a causar danos na coluna. Portanto, existem 4 passos. Vamos começar pelo primeiro, a escolha da mochila apropriada. É importante ter o cuidado de quando vamos escolher a mochila para uma criança no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro ciclo, que seja uma mochila, não aquela mais bonita dos carros e... Que eles querem todos, exatamente. Não é? Podemos até escolher dentro dessas, mas tem que ser um tamanho próprio. Não podemos ter mochilas muito grandes para crianças muito pequenas. É importante levar a criança consigo, realmente para poderem testar a mochila. É importante ver uma mochila em que, quando colocar devidamente nas costas, que a parte de cima não vá acima da linha dos ombros e que a parte de baixo não venha por baixo desta linha da anca. Pronto, tem que estar ali mesmo num nível mais central. É importante encontrar mochilas em que tenha as alças largas e, de preferência, alcochoadas. Sim, realmente para segurar. Elas devem estar bem encostadas nas costas, mas também não podem estar tão apertadas que a criança não consiga mexer. Deve ter algum espacinho, um bocadinho. 1 ou 2 dedos, se calhar. É que o pai e a mãe têm que ver realmente. A criança põe a mochila e consegue ter uma postura ereta, erguida. Isso é importante. E não estar... O que nós mais vemos é uma mochila muito descaída. Isso é o costume, não é? É o costume. A parte de cima da mochila está assim no meio das costas. Pronto, isso é importante termos esse cuidado. Eu tenho aqui o exemplo de uma mochila... Que é bem grande já? Que é bem grande. Esta já é uma mochila realmente já para segundo e terceiro ciclo. Adolescente. Sim. Eu trouxe realmente para mostrar um bocadinho da situação de realmente termos as alças acolchoadas, umas alças que seguram bem. Esta por acaso não tem, mas há algumas que têm aquela da cintura também é bom usar, exatamente. Principalmente quando as mochilas estão mais pesadas. Depois de nós escolhermos a mochila da forma correta, temos que saber organizá-la. Isso é fundamental, não podemos enfiar tudo lá para dentro. Isso é muito importante. Há uma maneira então correta de arrumar as coisas? Vou abrir esta mochila, tem aqui algumas coisas aqui dentro. Sempre devemos ir do maior para o menor. Isto está mesmo em escadinha de propósito. Exatamente. Porque pondo o maior atrás vai permitir que fique de uma forma reta a encostar a nossa coluna. É a tal parte então que está encostada às costas da criança. Exatamente. É a mais alta, tem que ser a mais alta. E nós, quanto mais novos, os pais têm que ter cuidado, porque eles vão organizar aquilo de qualquer maneira e, de modo geral, o estojo vai lá para trás. Pronto. O estojo, a garrafa d'água e tudo vai lá para trás. E então já não distribui o peso da melhor maneira. Então, essa distribuição é importante e é importante, como pais, irmos ensinando às crianças realmente como organizar. Depois, o uso correto da mochila é essencial. Nós, quando ensinamos as crianças a colocar a mochila, temos mesmo que usar nos 2 ombros. As crianças gostam muito de usar, ficam com muito mais estilo. Exatamente. Acham eles. Exatamente. Mas tem uma fotografia que nós já tivemos a mostrar, realmente mostra que quando colocamos num ombro só, a nossa coluna fica em bastante desvio. E esse desvio pode já ser um início para uma escoliose, que é um desvio lateral da coluna. Nós não queremos isso. Não. É uma situação bastante preocupante. Isso faz-me pensar nas alças das carteiras das senhoras. Exatamente. Mas ficamos tão mal com uma mochila às costas. É verdade. O que é que vamos fazer? Não, podemos. Temos é que usar malas que sejam menores, que não sejam tão pesadas. Aqueles malões que temos a metade da vida ali dentro, aquilo não dá. Não pode ser. Ir alternando de um lado para o outro, mas com as crianças realmente pôr os dois lados. Depois,
O outro passo que é importante é realmente saber como apanhar a mochila, principalmente quando está pesada, para colocá-la de uma forma correta, ok? Vou demonstrar, é simples. Então temos a mochila, a parte das alças devem estar viradas para a pessoa. Quando vamos buscar, se está em baixo, se pudermos que ela esteja um bocadinho acima, mas geralmente está no chão. Vamos fletir os joelhos um bocadinho, apanhar com os 2 braços, depois colocar uma alça primeiro e depois vamos colocar a outra alça. E estar bem assente, vemos aqui a altura, esta altura era o ideal para mim, ok? Para uma criança pequena, realmente esta mochila é muito grande, nós não queremos isso. Então, vermos o tamanho é essencial. Adequar sempre. Bem, pela descrição que fez, então, basicamente a mochila deve ser do tamanho, vamos dizer, das costas da criança, Exato, onde ela termina, onde ela acaba. Exato. Não mais do que isso. Não. E usarmos aquelas fivelinhas realmente para poder ajustar e ficar bem encostado nas costas. Peso? Pronto, o peso. Isso é mais difícil de controlar porque realmente isso não depende só dos pais. Nós sabemos isso, não é? Exatamente. O melhor para a coluna de qualquer criança ou mesmo de adulto, nós não devíamos levar mais do que 10 a 15% do nosso peso às costas. Ou seja, sendo assim uma maneira muito fácil de explicar, uma criança que pese 30 kg não devia levar mais do que 3 kg, 3 a 5 kg. E nós sabemos que muitas vezes as mochilas pesam 10 kg. Bem mais do que isso. Ou mais. Eu, na minha clínica, muitas vezes até peço aos pais para trazerem a mochila num dia pesado e pesamos a criança antes e depois a criança com a mochila. Devem e vemos ficar coisas chocadas, não é? um bocadinho muito exageradas. Pois. Pronto, como é que nós podemos tentar ao máximo que isso reduza? Os pais podem incentivar e realmente falar mesmo com as crianças que devemos, em vez de ter dossiês grandes, termos dossiês pequenos ou, se puderem usar cadernos, até é melhor. Que sejam cadernos que possam ser divididos, que não sejam muito grossos, sejam pequenos, sejam divididos por disciplinas, porque aquele dia que não tenho o inglês não precisa estar a levar. Deixar em casa. Exatamente. Claro, o que for possível deixar em casa, isso é muito importante. Cadernos mesmo que sejam aqueles menos pesados possíveis, aquele material mais levezinho. Isso é importante. Depois, sensibilizar um bocado, se tiver professores e pessoas no Ministério da Educação, realmente, eu sei que tenho estado a rever, mas constantemente rever essa situação de as crianças só terem que levar para a escola o que é estritamente necessário. O que for necessário, porque eu sei que depois existe aquela situação, se o aluno não leva isto ou aquilo, leva falta. Problemas, claro. Pronto, claro. E nós não queremos que a criança seja prejudicada nesse sentido. Portanto, é claro que o ideal seria a situação dos cacifes, que cá em Portugal poucas escolas têm. Quase não é usado. Quase não é. Alguns Temos colégios algumas. privados. Exatamente. Mas não. Mas isso é importante. A outra situação que nós vemos muito quando o peso é muito grande é quando usamos uma alça só, é a escoliose. Quando é muito peso, é a criança estar tão encurvada para a frente que aumenta a cifose dorsal. Claro. E aí cria mais problemas também. Então, na clínica, nós vamos fazendo check-ups à coluna da criança. Se temos algum início de escoliose, de cifoses, realmente ajudar a equilibrar a coluna da criança através de quiroprática, ajustamentos quiropráticos, para ajudar que a criança consiga, no seu desenvolvimento, não ter esses problemas. Claro. Porque depois, quando param de crescer, é muito mais difícil haver qualquer tipo de alteração. O ideal é intervir o mais precocemente possível. Exato. Isto é assim na saúde, Exatamente. Em todas as áreas, pode-se dizer. Mas, de acordo até com a minha introdução à nossa conversa, há muita gente que, ouvindo aquilo que a Cristiane está a explicar sobre a posição correta de colocar a mochila e o peso e tudo isso, pensa, e se calhar porque alguém lhe disse que isso era assim, isso resolve-se muito facilmente, Cristiane. Compra um trolley daqueles, a criança puxa aquilo, tem rodas, é ótimo, não faz esforço nenhum. Porquê é que não é ótimo? Exatamente. Realmente isso tem trazido assim, alguma dificuldade porque o trolley faz com que a criança, ao usar aquilo todos os dias, geralmente usa só um lado, vamos dizer, escolhe o lado direito para puxar. Normalmente, não é? Não é? O nosso lado dominante. Destro, exatamente. Então vai estar com um tronco em torção, a puxar uma mochila pesada. Portanto, isso todos os dias vai criando uma postura crónica que não é boa para a coluna, criando aquela torção. Depois também temos umas situações que podem até tornar um bocadinho perigosas, porque tem de subir escadas. Por exemplo, na escola dos meus filhos, primeira e segunda classe estão em baixo, terceira e quarta classe estão em cima. Portanto, todos os dias têm que subir com a mochila
as escadas. Não vão pôr aquelas que são trolley e alças, também não é bom, porque o trolley é pesado, portanto vai fazer ficar mais pesado. Então, a situação do trolley surgiu com as viagens e realmente ajudou bastante, e são para isso que serve. E mesmo assim nas viagens, não sei se a Adelaide já reparou, existem malas agora com as rodinhas multidirecionais. Para quê? Para realmente as pessoas que todos os dias têm que... Para acompanhar... Exatamente, podem até empurrar a mala e não estar a puxar. Sim, que é o ideal, é melhor empurrar. Porque a tripulação que também faz essas viagens diariamente também estavam a sofrer de uma situação de postura crónica. Foi por isso então que fizeram a alteração, eu não tinha noção, porque de facto as pessoas deviam queixar-se. Cristiano, fica deixado o alerta, são indicações muito importantes para os pais terem a melhor informação quando chega à altura de comprar as mochilas. Exato. Repensem então a questão do trolley, é melhor, já se percebeu que não é de toda a melhor solução. E muita atenção, avaliações, vigilância para prevenir problemas futuros, não é? Exato. Obrigada, Cristiano, Obrigada. por mais uma rubrica Coluna Saudável. Muito bem, acho que agora já sabem então como fazer quando chegar a tal altura de comprar a mochila da Escola dos